Bom dia. Todos estão ouvindo? Sim. Só o Johnny está respondendo? Aí eu posso lhe ouvir. Eu sou especial. Os outros não estão escutando? Deixa eu liberar aqui. Oi, Davi. Oi, Davi. Johnny, Alana, Ashley, Caroline, Cássio, Davi, Ezequiel, Jéssica, Josilana, Juan, Lívia, Lucas, Maiara, Maitê, Nalanda. Sejam bem-vindos, bebês. Um bom retorno, né? Vamos continuar a nossa aula. Nós vimos nas aulas anteriores função do primeiro e do segundo grau, e agora nós vamos dar continuidade às funções, tá? E hoje nós vamos começar com função inversa. Está dando para vocês visualizarem? Johnny, avisa aí para eles ativarem o áudio, por favor. Todos estão visualizando o slide? Sim. Peço que mantenham o áudio de vocês, mas evitar de todos estarem falando ao mesmo tempo. Antes de finalizar, nós temos 2 aulas hoje no Zoom. Então, vai acabar os 40 minutos e logo em seguida eu vou estar ativando mais uma aula, tá? Eu peço que entre esse meados, entre 4 a 5 minutos para poder estar ativando mais uma aula. Tá bom? Hoje nós vamos começar com a função inversa, tá? Toda função inversa é representada por f menos 1, tá? Esse fzinho aqui, deixa eu ativar minha caneta. Vocês estão visualizando esse f elevado a menos 1, significa o inverso de uma função. O objetivo de uma função inversa é criar funções a partir de outras. Uma função somente será inversa se ela for bijetora. É importante que vocês estejam atentos à definição, porque a prova do Enem ela não é mais apenas cálculo, ela vem trazendo uma estrutura um pouco mais definitiva, um pouco mais teórica. Então, vamos supor que numa questão venha falando sobre função inversa, e um dos critérios para que ela seja inversa é que ela seja bijetora. Isto é, os pares ordenados da função deverão pertencer à função inversa. Então, eu trago aqui para vocês uma função de x mais 5, onde eu tenho os valores de x aqui em A, que é o meu domínio, e os valores de B em Y, que é o meu contradomínio e, consequentemente, as minhas imagens. Bijetora porque, os elementos do meu contradomínio são iguais à minha imagem, tá? Meu contradomínio é igual à minha imagem. Para que essa função aqui ela seja inversa, olha aqui a inversa dela. Deixa eu apagar. Para que essa função aqui que eu descrevi, tenha a sua inversa, no caso, a inversa de f de x é x menos 5, tá? O que acontece? Quando eu inverter,
O que antes era imagem passa a ser domínio, e o que antes era domínio passa a ser imagem. E observem que os elementos continuam se ligando, só de forma inversa. Então, um dos critérios para a definição da função é que ela seja bijetora. E a bijeção nada mais é do que os elementos do contradomínio serem iguais à imagem. Tudo bem? Vou avançar. Trago para vocês, para um melhor entendimento. Não, professora, tem como voltar o slide só para eu terminar? Volto, tá aqui. Vou estar disponibilizando para vocês também depois esse vídeo, tá? Dessa nossa aula. Tá fazendo print? Posso avançar? Eu só quero que vocês atentem o seguinte. Essa aqui é a função base. Tá? A inversa dela é esse elevado a menos 1 aqui. Então, quando aparecer este símbolo aqui, ele está dizendo que a função é inversa de f de x. Tudo bem? Posso avançar? Pode. Aqui nós temos, vou fechar aqui, dado uma sentença de uma função, e não esqueçam, só relembrando, que f de x pode ser escrito como y também. Para encontrar a inversa dessa função, é preciso alguns passos. Então, antes de eu mostrar esses passos, nós vamos determinar esses passos a partir dessa função aqui, ó. Saúde. Dada a função f de x igual a 3x menos 5, determine a inversa de f de x. Então, primeiro, eu tenho esta função aqui, f de x. Olha os passos que eu vou fazer. 3x menos 5. Observe que esse f de x, ele tem o valor de y. E vou reescrever minha função. Existem dois passos para se determinar uma função inversa. O primeiro é você trocar y por x e x por y. Então, onde tiver y, você vai colocar x. E aonde tiver x, você vai substituir por y. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você isolar o y. Vai juntar os outros termos e isolar esse y. Então, bora lá. Esse menos 5 aqui passa para o outro lado positivo. Então, eu vou ter x mais 5 igual a 3y. Para eu isolar y, esse 3 aqui passa o quê? Dividindo. Então, y será x mais 5 sobre 3. Observe que a função inversa é formar outra função. Então, essa função aqui encontrada nada mais é do que a inversa de f de x. Oi? Mas ali não fica positivo? Tipo, com inverter a função, não deveria ficar positivo? Aonde fica positivo, amor? No 3x menos 5. Não. Olha, a função é essa aqui. 3x menos 5, tá? Esse 5 aqui, depois que eu troquei y por x e x por y, esse menos 5 aqui, que está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Entendeu? Ah, tá. E esse 3 que está multiplicando o y vai passar dividindo. Então, a função vai ficar x mais 5 sobre 3. Então, a função inversa da função dada vai ser f menos 1x igual a x mais 5 dividido por 3. Essa é a função inversa. Então, observa que nós passamos por dois passos. O primeiro, troca-se, né?
troca-se x por y e y por x. E o segundo passo, que é esse aqui, isola y. A função inversa, ela é bem simples. Aonde é que vocês têm que, talvez, ter um pouco mais de cuidado é no contexto ou na definição. Lembrem-se que a bijeção, ela faz parte da definição de uma função inversa. Isso é muito importante que eu estou falando para vocês, tá? Então, para definir de modo geral essa função, posso passar? Pode. Alguma dúvida em relação aqui? Não, né? Olha só. Então, para encontrar uma função inversa, existe essa regra aqui. Troca-se x por y, e foi o primeiro passo que nós fizemos, e por fim isolar y, tá? Então, na definição, eu sei que ela é bijetora, e a outra relação, que é muito importante dentro do universo da função inversa, é o seu gráfico. Geralmente, questões de inversa, ela vem pedindo não para te calcular apenas a inversa, mas encontrar um determinado ponto na inversa, tá? Daqui a pouco eu vou colocar uma questão para vocês. Olha só, o gráfico de uma função inversa. Os gráficos das funções f e f menos 1 são simétricos, ó, simétricos. Em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, nós estudamos as funções par e ímpar, né? E nós vimos que a função par, elas vão ser simétricas em relação ao eixo do y, né? E elas vão ser simétricas no ímpar, elas vão ser opostas. Nesse caso aqui, ó, ele é a função inversa. Vou só explicar. A função inversa, ela vai ser simétrica nesse ponto aqui, na origem, ó. Só que olha o que acontece. A minha função, de fato, ela é essa aqui, ó. Essa vermelhinha aqui, ó. Essa é a função base, tá? Essa função f aqui. A inversa dela vai estar aqui, ó, por cima, que é essa verdinha. Essa aqui é a inversa. Observe o seguinte, elas são simétricas, ó, elas se encontram nesse ponto aqui. E elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, esse aqui não é o primeiro quadrante, esse aqui não é o terceiro quadrante, esses são os quadrantes ímpares, tá? Então, quando eu passar uma reta ao meio dessas duas semicurvas aqui, eu vou ter uma simetria dessa bissetriz, ou seja, ela divide em ângulos de mesmo valores. Olha esse outro lado aqui. Essa é a função base e essa aqui é a função inversa. E elas são simétricas, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando você olhar para uma função e ele te pedir o gráfico de uma função inversa, tá? Ele vai te dar uma função e vai pedir a inversa dela. E aí, toda vez que ela for inversa, tá? Uma vai estar por cima da outra, encontrando em um único ponto. Geralmente, elas vão ser assim, ó. Tá? Geralmente, elas vão ser assim. Tudo bem? Eu passei uma atividade para vocês que vai ser enviada pelo app da escola. E essa atividade, ela tem 5 questões com perguntas diretas e algumas contextualizadas a nível de Enem.
e de algumas universidades do Brasil, tá? Ela começa com perguntas simples e depois já vai aumentando o grau de dificuldade por questão. Vocês irão fazer na nossa próxima, depois que a gente terminar toda essa função, todas as funções estudadas que faltam para concluir, é a função inversa, composta, modular, exponencial e logaritmo. Antes de eu entrar na exponencial e na log, eu vou revisar com os exercícios, tá? Que eu vou estar passando para vocês, as funções inversa, compostas e modulares. Como nós temos 2 aulas, a função inversa ela é bem rápida. Eu tinha me programado para dar apenas aula inversa. Mas eu quero saber com vocês, houve entendimento em relação a essa função aqui? Sim. Sim? Há alguma dúvida em relação a ela? Professora, você pode explicar de novo? Posso. Eu vou passar uma questão, tá? E vou pedir vou trabalhar 2 pontos importantes dentro dessa função. Eu vou fechar aqui esse slide para acrescentar mais um. Peraí. Deu um bug. Olha só, vou passar aqui para baixo isso, para visualizar melhor. Vocês estão vendo essa função aqui? Ela é uma pergunta bem direta, tá? Deixa eu pegar a caneta. Eu tenho uma função dos números reais em reais, definida por esta função aqui, ó. E ele pede que você calcule a inversa, ó. Apareceu esse cara aqui, significa inversa dessa função. Só que ele quer inversa no ponto 2. Então, bora lá fazer, tá? Bora fazer essa inversa aqui. Então, eu vou pegar a função 2x menos 1 sobre 3. Qual é o primeiro passo para se transformar uma inversa? Trocar o x pelo y e o y pelo x. Quem respondeu? Maria Tereza. Muito bem, Maria Tereza. Então, eu vou pegar, no lugar do y, colocar x, e no lugar do x, eu vou colocar y. Esse é o primeiro passo, tá? Agora, esse 3 aqui que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, vai ficar 3x igual a 2y menos 1. Esse menos 1 aqui vai passar para o outro lado. Não tinha que ficar 3y, não? Hã? Não tinha que Não, ficar 3y. porque, ó, tá vendo essa função aqui? É essa. Eu só peguei o f de x e troquei por y. Tudo bem? Quando a gente faz a função inversa, o primeiro passo é trocar no lugar do y, coloca x, né? E no lugar do x, deixa eu mudar a cor. No lugar do x, eu coloco quem? O y. Esse é o primeiro passo. Agora eu vou fazer os cálculos. Eu vou pegar esse 3 aqui que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando o x. E esse menos 1 aqui vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar assim, ó. Quem perguntou? 2y igual 3x mais 1. Qual é o passo agora? O segundo passo? Isolar y, não é isso? Então, vou isolar o y. Esse 2 que está multiplicando o y passa para o outro lado o quê? Dividindo. Ou seja, a função inversa desta função aqui
ela é escrita dessa maneira. 3x mais 1 dividido por 2. Quem é a função matriz? 2x menos 1 sobre 3. E a função inversa? 3x mais 1 sobre 2. Já é minha inversa. Só que ele quer a inversa no ponto 2. Aonde tiver x, eu vou substituir por quanto? Hein? 2. Por 2. Então, tá aqui, ó. Eu quero neste ponto aqui. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais 1 sobre 2. E, galera, não vão fazer isso aqui, ó. Pelo amor de Cristo. Isso é errado. Tá? Vamos lá. 3 vezes 2, 6. Mais 1 sobre 2. 6 mais 1, 7 sobre 2. Ou seja, a inversa da função no ponto 2 é igual a 7 sobre 2. Essa é a imagem. Aquela questão que eu passei como exemplo para vocês, anterior, onde eu faço um gráfico, que deu aqueles 2 pontos, eu vou refazer ela com vocês, tá? Para explicar novamente. A da aula anterior, tá bom? Para mostrar o gráfico e a função juntos. Até aqui, tudo bem? Sim. Todo mundo entendeu? Cadê o resto do povo que não fala? Sim, sim. Então, a função no ponto 2, a inversa no ponto 2, é igual a 7 sobre 2. Talvez as nossas próximas aulas sejam no quadro, aqui em casa, tá? Porque se eu não conseguir encontrar a mesa digitalizadora ou a caneta digitalizadora, eu vou comprar um quadro e aí eu vou dar nossas aulas no quadro, tá? Aí eu vou fazendo aplicativo no celular mesmo. Ou no computador, vamos ver. Posso passar? Então, bora lá, recapitulando. Quando eu vou fazer uma função inversa, a definição da inversa, ela está concentrada em quê? Para ela ser inversa, ela tem que ter o quê? Ela tem que ser objetora. Bijetora. Quem respondeu? Jéssica. Jéssica. Muito bem, Jéssica. Uma função inversa. No gráfico, ela é o quê? Ela tem que ser Simétrica. simétrica. Nos quadrantes ímpares, não é isso? Sim ou não? Sim. Ótimo. Existem 2 regras para se encontrar a função inversa. Qual é a primeira? Trocar o y Pelo x pelo y pelo x. onda isolar o y. Isolar o x. E a Cala segunda? a boca, Maite. Não, podem responder. Lucas, para com isso. Primeiro passo é trocar o x pelo y pelo x. Ótimo. Segundo passo, isolar y. Pronto. Eu já sei a minha definição, que para ela ser uma função inversa, ela tem que ser bijetora. Eu já sei que o meu gráfico da função inversa, ela é simétrica no eixo dos quadrantes ímpares. E sei também que a minha função inversa, ela obedece 2 regras. A troca do x pelo y pelo x e o isolamento do y. Ótimo. Então, bora fazer essa aqui, ó. Determine a função inversa das seguintes funções. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem aí na casa de vocês, tá? Essas 3 funções e eu quero a resposta.
E aí a gente vai resolver para ver se ela bate com a resposta de vocês. Pode ser? Hein, povo? Cadê os alunos? Sumiram? Sim.